Olá pessoal, mais um review de multímetro, tá? Só que dessa vez é o Foshank DM003. Esse aqui é um multímetro daquele estilinho de celular, né? De telefone celular, né? Que a turma gosta, aí bem fininho e tal. E efetivamente, obviamente não tem tela de toque, mas ele é um desses caras que tem dessa nova leva de multímetros. Ele é um cara de 6.000 contagens, tá? E automático também, tá? Então, mas eu imagino, bom, vamos ver, né? Mas eu espero que ele se saia melhor do que o Aneng M118A do fiasco que ele foi. Então, vamos lá, vamos mandar pau nesse carinha aqui, fazer todas as avaliações e botar ele sob tortura nos nossos testes. É isso aí. Bom, começando aí, os detalhes do kit, o que vem com o kit, etc. Eu mostrei no VBE 068, tá? Então eu não vou repetir aqui, vou passar diretamente aos testes. Baseado no que aconteceu com o Aneng, o Aneng M118A, eu vou fazer o mesmo teste aqui com o Foshank, né? A questão lá da fonte de alimentação conectada. Então eu vou simplesmente conectar os dois terminais aqui, tá? Na fonte de alimentação, tá? Ele apresenta uma resistência, tá? E agora aqui deixa eu botar a tensão máxima de excursão, 51 volts, tá? Então vamos ver como ele reage passando de resistência para uma tensão alta. Vamos ver. Aham, extremamente rápido. Agora é curioso, hein? Não sei se vai dar, vocês vão conseguir ouvir. Ele tem um relézinho. Deixa eu ficar silencioso, talvez consiga se ouvir. Ele tem um relézinho então interno para fazer o isolamento talvez das diferentes faixas. O problema dos relés normalmente é que eles normalmente consomem um pouco mais de energia, né? Por outro lado, eles garantem melhor isolação. Vamos tentar de novo. Joia! E além do mais, ele mostra um bonito bar graph aqui em cima. Tomara que o bar graph seja bacana, tá? Não seja apenas de fantasia. Vamos lá, a gente vai fazer mais testes sobre isso. Mas enfim, excelente reação aqui com a fonte de alimentação. Só mais um parêntese, ele não faz medidas de corrente, tá? Então eu não vou fazer o teste com a saída de corrente com esse multímetro. Bom, fazendo agora os testes aqui com a nossa referência, tá? O ângulo dele é um pouco infeliz, então não ajuda muito aqui a filmagem, mas enfim, paciência, a gente vai fazer um ângulo um pouco diferente aqui. Então, fazendo os nossos testes aqui com a nossa referência de tensão em corrente contínua, ele está medindo bem, tá? 5007. Uma curiosidade, como os terminais são aqui embaixo, essas garras jacaré mais tradicionais ficam feitos uns pés de pato, mas funcionam bem no final das contas. E aqui em tensão em corrente alternada, bom, detectou bem, 4.979, e tem um frequencímetro embaixo, isso é muito jóia. Agora, aparentemente, depois eu faço um teste melhor, acho que o bar graph não é real, ele faz atualização ao mesmo tempo do display, tá? Então, frequencímetro variando um pouquinho aí, tá? Mas você vê ele, aparentemente ele varia de 5 em 5 contagens no fundo de escala, enfim. Bom, basicamente é isso aí, vamos fazer os testes com resistências então. Bom, para o modo de resistências ele também não tem o modo relativo, tá? Então você tem que zerar as pontas, vamos zerar as pontas aqui. Ele entra em modo de continuidade. 1.2, 1.1 ohms, só para a gente poder fazer a medida na nossa resistência de 100 ohms aqui. 1.2, 1.1, então na realidade... Ui! Ué, o que aconteceu? Será que minhas pontas estão ruins? Ou pode ser sujeira aqui no contato, será que não? 1.2, 1.1, então tá bom, né? Ixi, tá descendo a tensão aí. Então está aproximadamente 100 ohms mesmo, descontando os 1.2 ohms fora. Então tá, só está um pouco sujo aqui no terminal. 1K, 0.999, 10K, 999, e 100K, 100.0. Então tá bem razoável. Ainda em escala de resistências, tá? Vamos fazer só aquela nossa medidinha, aquela nossa variação de escalas para saber a velocidade do auto range.
Então tá, 10 mega, bastante curioso, tá? Mesmo em modo automático, esse multímetro é extremamente rápido, tá? Realmente estou muito feliz com ele. 10K, você vê a diferença é maior, e 1K aqui realmente bem rapidinho. Não só auto range, mas também a seleção do modo automático, ou seja, que ele vai escolher. Bom, naturalmente aqui a gente pode também partir para o teste de diodos, mas eu duvido que ele consiga, exatamente, 700K, digamos assim, ele não consegue necessariamente identificar, o que é natural, né? Então aqui você, na realidade, com o botão seleção, vamos lá, diodo, ponto 64, 1.2, joinha, hein? 1.8, super rápido, né? 2.3, bom, aqui também não está na escala de seleção, né? 2.8, uou! 3.3 volts. Então realmente a escala de diodos é excepcional, hein? Excepcional mesmo, uma das melhores que eu encontrei por aí. Estou tentando lembrar qual dos multímetros a gente viu que chegava no sexto diodo, digamos assim. Opa, vamos lá, LEDzinho, jóia, hein? Vermelhinho, uma boa luzinha aqui acendendo com bastante vigor aqui. O verdinho e o azul. Realmente excepcional. Teste de diodos e velocidade do selecionador automático excepcionais, muito boas. Bom, de maneira semelhante ao modo de diodos, o capacímetro não é diferente, você tem que selecionar manualmente aqui a escala, mas sem problemas. Tá aí 15 nanofarads, vamos pegar o nosso de 100 microfarads. Vamos ver, um pouquinho mais lento, ou será que o capacitor está carregado? Não, está indo, tá, 120, razoável, hein? Vamos ver agora, vamos ver o pequenininho aqui de 33 picofarads, que é bem pequenininho, porque ele, em tese, a resolução vai até 1 picofarad, né? Vamos ver o que ele faz aqui. Não mediu. Esse é um dos típicos problemas, tá? Realmente, às vezes a resolução, por isso que a resolução não necessariamente se traduz numa medida em si, tá? 33 picofarads estaria já na segunda casa decimal aqui, mas efetivamente não mediu capacitâncias muito baixas, tá? Paciência. Vou botar aqui o de 4.700 e vamos ver quanto tempo ele leva para identificar aqui. Ó, até que é bem rapidinho, hein? Bem rapidinho, é razoavelmente rápido, tá? Mas bem mais rápido do que os multímetros nessa classe de preço, tá? Realmente bem bacana. E mediu bem, tá? 4.2 milifarads. Então, o capacímetro também é bem razoável. Bom, só mais um testezinho que eu havia esquecido, teste de continuidade aqui. Bom, como eu mencionei também, sempre menciono, esses testes são sempre dependentes da qualidade das pontas de prova, da limpeza também, etc. Então, peguei as pontas de prova originais deles, tá? Que são retinhas aqui, elas não são em L, né? Só o detalhe interessante aqui. E eu vou fazer a demonstração aqui. No automático, ele até que identifica rápido, mas o bip demora bastante, né? Porque ele tem que passar por todo o auto range, né? Então o bip realmente leva bastante tempo no modo automático. Vamos ver no modo de... Bom, aqui é continuidade de diodo, tudo junto, vamos ver. Ele é um pouco lento, vamos ver aqui. Sequer está fazendo contato, então acho que as pontas estão ainda bastante sujas. Tá, melhorou. Então tá, melhorou bastante. Então, no final das contas, é só uma questão de sujeirinha aqui, alguma gordurinha ainda que eu não consegui eliminar. Mas então, o motor de continuidade funciona aí muito bem. Bom, só mostrando aqui a sequência, né? Ele começa em automático, né? Mas aqui tem uma sequência de funções que ele possui, inclusive temperatura, tá? E frequencímetro. Curiosamente, essa serigrafia aqui não corresponde à sequência dos apertos do botão de seleção. Então você aperta aqui, vai em tensão, contínua, alternada,
continuidade, bom, continuidade até que vai, né? Continuidade, capacímetro, quer dizer, não é o ohmímetro, então confundiu tudo. Frequência, interessante, ele não tem ohmímetro, ele não tem ohmímetro nessa seleção. Bom, aí aqui tem termômetro, tá? Funciona bem, inclusive legal, tem um termômetro interno, né? Então mede bem a temperatura local, mesmo sem as pontas, mesmo sem o termopar. E aqui volta para o automático, tá? E o NCV e Live estão aqui nesse outro botãozinho. Bom, a medida do modo NCV e Live é no botão. Opa! Então esse aqui, o Alt, bom, tudo bem. E esse aqui é o Live, tá? Então tá. Que curioso. Espera lá, como é que é? O Alt. Bom, não entendi muito bem qual é a sigla. Mas o modo Live, como no outro multímetro também, você põe a entrada somente na entrada positiva, tá? E você detecta neutro, fase, neutro e fase. Curioso. Não está detectando nada não. Muito curioso. E o NCV, será que o meu terminal não está funcionando? Tá sim, tem tensão aqui sim. Ele tem um pequeno barra grafezinho no fundo aqui. Tá, entendi. Tá, e do outro lado, que seria o neutro, necas de pitibiriba. Então, razoavelmente sensível para fazer essa diferenciação. Agora, curioso, realmente o modo Live não gostou não, cara. E não é problema de contato não. Tá? Não é problema de contato não. Ele não gostou mesmo não. Enfim, vai entender. Um aspecto que eu não tinha percebido é que ele tem backlight. Você aperta o botão aqui, então tem um backlight aqui para o display, tá? E ele tem também a lanterninha aqui. A lanterninha na realidade é o outro botão. E a lanterninha é o outro botão. É uma lanterna bem razoável. Bem forte, tá? É um LED, é um chip LED dentro por trás de uma lente aqui. Então ele mostra bem ele ilumina bem. Bom, passando a desmontagem aí do bichinho, tá? Tá aqui a capinha aqui de plástico, tá? Acho que até é razoável, bem maleável, tá? Protege razoavelmente bem, claro que a tela fica bem exposta, tá? Outro detalhe interessante também das pilhas, um bom parafuso de metal, tá? Com rosca em latão, então isso é muito bom, porque é o que você normalmente usa, né? Bem mais, e aí acaba não destruindo o plástico, tá? E fora isso, são 4 parafusitos de rosca soberba, tá? Normal. Como ele não tem fusível para trocar, então você realmente não precisa abrir o equipamento, tá? Para fazer manutenção. Vamos lá, ele abre aqui na metade, vamos ver. Ok, eu nunca abri. Bom, fiozinhos não tem tanta graça assim. Uns fiozinhos aqui. Normalmente os multímetros têm apenas o contato e tal, mas talvez seja para economizar um pouco da espessura do bichinho, né? Aí tá aqui bastante interessante, né? Tá aqui as duas entradas, né? A entrada comum e a entrada aqui de tensão. Passo aqui por 2 melfs também, justamente para reduzir um pouco a entrada, o impacto da entrada. O PTC também microscópico, pois é. E aqui dá para ver a botoeira do outro lado, tá? Então esse aqui na realidade é um pedaço da botoeira, né? Da frente, né? A botoeira de borracha, né? Tá aqui, bom, então entrada de alimentação. A plaquinha aqui, ó, 2020, 10/12. Então deve ser 12 de outubro de 2020 que foi projetada, tá? A plaquinha. Bom, tá aqui semelhante ao Aneng. Tem aqui o buzzerzinho, tá? Com um transistorzinho. Aliás, tem vários transistores aqui. Possível que esse aqui seja o que acione o buzzer. Tem o chipset central aqui, que na realidade é um chipset com discreto, né? Não é aquela bolha, né? Normal, né? Tá aqui 2 transistorzinhos. Provavelmente esses transistorzinhos devem ser para acionar o relé. Tá aqui o grande relé aqui em evidência, né? E, bom, ponto para o multímetro, tá? A reação
o que o relé faz para mudar de escalas é absolutamente fantástico. E como eu havia comentado, o relé dá uma isolação extra, tá? Não é apenas uma chave de estado sólido, o relé efetivamente tem ar, que dá uma isolada legal aqui. Então esse cara aqui é o microcontrolador principal. Estou tentando identificar aqui alguma RAMzinha, alguma coisa, mas não tem nada muito de RAM, nem nada aqui. Aqui com certeza é o controlador de LCD, esse carinha aqui, porque tá vendo, tem uma série de terminaizinhos aqui que provavelmente conectam-se ao LCD aqui, tá? Tá aqui, bom, uma série de transistorzinhos aqui, tem até um conversor chaveado aqui, interessante, talvez seja para elevar a tensão dos 3 volts regulamentares para fazer teste de diodo, talvez até acionar o LED, né, com uma tensão extra, alguma coisa assim. Então esse aqui é um controlador chaveado. Por quê? Porque tem um indutorzinho L2 aqui, toda a pinta de um de um controladorzinho aí. E aqui é o LEDzinho do backlight, tá? Então, nesse caso aqui, uma série de pequenos resistores e capacitores, todos em SMD aqui, tudo componentes relativamente padrão, tá? E é curioso que eu não estou vendo nada aqui que evidencie, como é o nome? Calibração, né? A calibração pode ser feita interna, através desses pininhos aqui, que você deve conectar aqui um conector JTAG, alguma coisa assim, ou para fazer o teste em fábrica. Tá? Efetivamente, eu não estou muito afim de desmontar essa placa não, porque do outro lado com certeza vai ter apenas o display, tá? E a botoeira, tá? Não vai ter realmente nada de muito mais interessante, eu duvido. O celular é muito fino, tá? Para ter alguma coisa efetivamente relevante do outro lado lá. E como eu identifico aqui as peças, muito provavelmente estão todos os componentes principais do multímetro já estão aqui. Mas como a gente pode ver, proteção muito, muito mínima aqui, muito, muito pequena aqui. Paciência. É assim mesmo, multímetro barato, praticamente é tudo a mesma coisa no quesito proteção. Só um último aspecto aqui do bichinho, tá? Não tem nenhuma indicação de teste de certificação independente. E ele efetivamente fala aqui em categoria 3, 600 volts, tá? Com um termistor daquele, e tal. Duvido muito que seja, isso aqui com certeza não é verdade, tá? Categoria 3 é energia demais para aquele termistor aguentar sem danificar alguma coisa. Bom, usando aí o nosso Fieltech, fazer os testes de frequência aí, tá? Então tá conectado, a saída tá desligada, tá? Ele tá medindo aí os 100 ohms aqui, provavelmente alguma impedância interna do gerador, tá? E aqui a gente começa, como a gente começou também, normalmente começa nos outros vídeos, 400 Hz é uma frequência que todos os multímetros normalmente medem, tá? Medem bem, tá? E a intenção aqui é justamente ter ajustar a amplitude para que a gente possa ter 1 volt medido aqui no TrueRMS, né? No voltímetro TrueRMS, porque aí a gente vai aumentando a frequência até um ponto em que a tensão se torna 70% da tensão original de 1 volt, ou seja, 0.707 para ser mais exato, que essa é a tensão, a frequência que corresponde à largura de banda do multímetro, tá? Então a gente liga o canal aqui, vamos ver, ó, ligou, ele rapidinho foi para 1 volt, tá? A escalinha aqui. Então agora a gente vai aumentando aqui a frequência só para ver se ele começa a cair a tensão à medida que a frequência sobe. Estou a 1 kHz, deu uma mexidinha aqui, né? Curioso, ó. Ele supostamente iria medir a frequência aqui, mas curioso que o frequencímetro não está medindo a frequência, ou seja, a 1 volt ele não está medindo, está tentando entender se é kHz ou é Hz. Curioso, então o frequencímetro não é lá muito bom. Bom, vamos ver aqui, 2 kHz, não baixou muito a tensão, 3 kHz, opa, 0.8, já baixou um pouquinho mais, vamos tentar 4. 0.72, estamos quase na largura de banda. Se eu aumentar para 5 kHz, aí ele baixou muito, então passou da largura de banda. Então deixa eu aumentar um pouquinho. Tá joia. 4.100 Hz, 4.1 kHz, tá aproximadamente 707, né, 0,707. Então tá aí, frequência da largura de banda do equipamento.
4.1 kHz. Bom, só observando aqui o frequencímetro, ele continua indeciso, estou a 2,7 volts True RMS, aqui estou a uma amplitude de 11 volts, tá? Então na realidade a largura de banda está pegando feio aqui. Agora se eu aumento, por exemplo, para 12 volts em amplitude aqui, ou seja, 3 volts que ele consegue medir, tá aqui, ele começa a medir a frequência. Então a frequência está limitada, o frequencímetro na realidade está limitado à tensão mínima de 3 volts. Então isso é um pouco limitante, tá? Porque hoje em dia com sistemas medir por exemplo, um microcontrolador, uma coisa assim, muitos deles operam a 3.3 volts, tá? Mas boa parte deles opera bem menos tensão, então já viu, é um pouco limitante aí o frequencímetro, ele não funciona tão bem assim. Bom, a gente pode testar também, na realidade, o frequencímetro em si. Eu acho que ele tem uma função aqui como frequencímetro, deixa eu pensar aqui. DC, AC... tem uma função de frequencímetro. Vamos ver se a função de frequencímetro pura funciona a tensões menores. 4 kHz. Agora sim funciona. Eu estou diminuindo a tensão aqui. Agora deu uma quedinha aqui. Agora ele começou a se perder. Estou a 1 volt aqui. Então ele está um pouquinho menor. Ele começou a se perder. Então o frequencímetro é um pouco limitado nessa faixa aí. Bom, estou a 1 volt de novo, a 400 Hz, senoidal, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se a entrada isola a componente em corrente alternada, que no caso aqui é a minha senoide, e a componente em corrente contínua, que na realidade é o offset. Aqui no gráfico dá para ver bem, a senoide normalmente ela passa pelo zero, né? Pelo eixo X aqui, pelo zero, sem nenhum offset. À medida que você vai aumentando o offset, ou abaixando o offset, né, na realidade, essa senoide sobe para cima ou para baixo, então ela vai ficando cada vez mais positiva ou mais negativa, tá? E isso aqui influencia porque às vezes os multímetros não isolam essa componente em corrente contínua da componente em corrente alternada. Então, por exemplo, se eu acrescento 1 volt aqui, ainda está firme e forte, ainda está medindo, não, foi para o DC, ou seja, eu botei 1 voltzinho, um mísero voltzinho, foi para a corrente contínua. Então é semelhante ao Aneng M118A. Ele detecta uma tensão contínua, ele muda para tensão contínua, independentemente da tensão alternada que a gente tem. Então se você muda aqui 2 volts, ele vai mudar 2 volts, enfim. Então é como se a tensão contínua tivesse uma preponderância aí. Mas na seleção, vamos ver o que ele fala. Seleção contínua, seleção alternada, vamos ver se ele mediu 1,002 volts. Mesmo se eu aumentar o offset, olha só, estou a 3 volts aqui, ou seja, a senoide está totalmente acima do eixo X, é que ele continua medindo a minha tensão alternada normalzinha aqui. Obviamente, se eu aumentar, aí ele vai aumentando e tal, etc. Então, no final das contas, na seleção em corrente alternada, ele isola bem, na seleção que não seja a seleção automática, né, a seleção manual. Bom, tá aí um outro aspecto também, testando, só avaliando o True RMS dele, tá? Esse multímetro é True RMS. Se você põe uma tensão de uma forma de onda diferente da senoidal, ele dá um valor um valor RMS correto para a forma de onda. Então aqui no caso da onda quadrada, 1.385, aproximadamente metade do valor da amplitude do valor de pico a pico tá jóia, isso mesmo, tá? E triangular, cadê? Triangular, 0.808 que seria, se não me engano. Então tá bem próximo também. Então o True RMS está funcionando jóia aí, quer dizer, ele é True RMS de verdade, não é apenas um multímetro de médias. Bom, vamos para o teste final de um pouco de robustez aí, tá? Então, gerador de ringue conectado aqui na entrada, o gerador de ringue gera aproximadamente gera 86 volts a 20 Hz, ou mais ou menos, às vezes gera 90 volts também, ou gera não, digo, às vezes os multímetros medem como 90 volts, tá? E eu faço
a varredura em todas as faixas aí para ver se o multímetro sobrevive, tá? Então agora está tudo desligado aqui, o gerador de ring está desligado, tá? Tá ligado aqui na minha fonte extrutérmica aqui do lado, tá? E ele está medindo só a resistência de saída do gerador de ring. Vamos ligar aqui em 80 volts, reagiu bem, isso é muito bacana. Justamente 90 volts por 20 Hz, tá muito bom. O modo automático funcionando, beleza. Vamos selecionar o bicho aqui, em corrente contínua, normal. Tá meio birutinha, mas isso é uma coisa interessante, isso é normal porque tensão a 20 Hz, então ele está tentando acompanhar na escala em corrente contínua, né? Agora vamos testar as outras faixas que não são necessariamente tão robustas. Vamos ver aqui. Corrente alternada. Que é manual, né? Corrente alternada. Então ele está buscando aí 90 volts, 20.25. Também essa faixa não está medindo o que tem que medir mesmo. Agora vamos para as outras faixas. Tá? Continuidade. Deu um chabu aqui, capacímetro. Deu um chabu aqui. Frequencímetro, deveria medir, tá 16 Hz, enfim, tá meio esquisitinho. O termômetro ficou biruta também, por causa da tensão. E tá aqui, voltou pro automático. E ó, voltou medindo certinho, hein? Então, no final das contas, o multímetro segurou bem, tá? Segurou bem nesse nosso teste aqui, não resetou, como o Aneng M118, que foi pro vinagre e tal, etc. Então o carinha aqui funciona bem, tá? Naturalmente eu não posso nunca deixar de falar isso. Esse aqui é um gerador de tensões de baixíssima potência, tá? É só mesmo pra gente fazer exercitar isso aqui e ver se o multímetro aguenta minimamente, tá? Agora, num sistema efetivo de alta potência, tá? Você tem que tomar muito mais cuidado. Um multímetro desses não é tão confiável, porque como a gente viu no circuitaria lá, ele é menos, ele não tem robustez, não tem proteção de entrada quase nenhuma, tá? Então só cuidado, não pense que só porque passou aqui no teste, que significa que esse multímetro aguenta a barra, não, tá? É só, pelo menos, contra a bobeira, você não vai estuporar seu multímetro. Pelo menos isso aí. Pessoal, e aí? E o veredito? Confesso que estou muito satisfeito com o bichinho, tá? Apesar da falta de proteção de entrada, realmente muito comum nesse tipo de equipamento, nessa classe de preço, mas realmente me surpreendeu. Funciona razoavelmente bem, tem lá suas limitações com capacímetro, capacitâncias muito baixinhas, com frequencímetro em tensões muito baixas, mas no cômputo geral é um excelente multímetro de uso geral, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena as funções que ele tem, tá? O outro probleminha também é o bar graph, eu acho que eu não mostrei, mas o bar graph também, infelizmente, não é um bar graph de verdade, ele atualiza com os dígitos, então não é tão útil assim, mas no cômputo geral, letras grandes, que já viu, né? A vista, né? Quando a gente vai ficando mais velho, o display muito grande, bem nítido, um visual muito bom, tá? As funções operam muito bem e o automático dele é o melhor automático que eu já vi, o melhor automático desses multímetros, dessa classe de multímetros automáticos que eu já vi. Então, me surpreendeu bastante a velocidade do bichinho. Então, realmente, pessoal, olha, acho que valeu a relação custo-benefício aí desse Foshank DM003. É isso aí. Então, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Aquele abraço.